Imagine ter um caminhão e gastar menos do que o dono da moto na hora de pagar o estacionamento. Assim funciona o sistema tributário brasileiro. Quem tem mais, paga menos. Não bastassem as dificuldades pelas quais passam os pobres em plena crise econômica, em certa medida provocada pela pandemia, o governo agora defende um novo imposto, desta vez sobre os pagamentos eletrônicos. O setor industrial recebeu a notícia com entusiasmo, mas o próprio Planalto avalia que as chances de uma medida tão impopular passar no Congresso são mínimas. Confira no comentário do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Nós estamos num daqueles momentos de discussões fundamentais aí para o conjunto dos trabalhadores, né? O retorno da CPMF é, de certo modo, colocar novamente sobre os mesmos mais impostos, mais tributos, em vez de você, de fato, tributar os super ricos. O Brasil não enfrenta de verdade a questão da desigualdade, não enfrenta a questão da regressividade da questão tributária e quer, mais uma vez, implementar um imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo, de certo modo, ele vai direto nos mais pobres. Pode-se mudar o nome, pode-se querer alterar a forma, se alterar a interpretação, mas o que o governo está propondo é novamente tributar transações, agora chamar de transações eletrônicas, mas transações eletrônicas são todas as nossas transações, de certo modo, e aí, de novo, a gente vai tributar aí o vale-refeição, vai tributar o vale-alimentação, porque são operações eletrônicas, e vai deixar de tributar os muito ricos, aqueles que, inclusive, se beneficiaram e enriqueceram ainda mais nesse momento da pandemia. É fundamental, então, que a gente compreenda que o debate da CPMF não é só uma questão de quanto arrecadar, por onde arrecadar. Nós temos que, de fato, enfrentar a questão de alteração da tabela de imposto de renda, a criação do imposto de grandes fortunas, a criação de uma contribuição aí que, de certo modo, avance sobre as grandes rendas. É necessário dar um passo seguinte do ponto de vista da progressividade. A gente sabe que a Câmara tem dificuldade de passar uma nova CPMF, mas, ao mesmo tempo, o embate que pode se dar lá dentro, na outra ponta, pode ser, inclusive, de você reduzir tributos sobre a folha de pagamento ou sobre outras formas de impostos, e, ao mesmo tempo, em vez de melhorar a vida do trabalhador, retirar recursos da Seguridade Social, recursos dos direitos sociais. O debate que está colocado agora e que, de certo modo, aparece publicamente a partir da CPMF, de fato, é quem vai pagar a conta da própria pandemia e quem vai pagar a conta para frente do ponto de vista dos direitos sociais. Se a gente vai, de fato, cobrar daqueles que menos têm, ou a gente vai começar, de fato, a enfrentar a enorme regressividade e começar a colocar aqueles que muito têm para pagar os impostos e para garantir o direito do conjunto da sociedade. Não há a menor dúvida que o debate da CPMF ele transcende muito a própria discussão tributária. Há uma tentativa do governo de reorganizar o conjunto de benefícios dos direitos sociais. A criação do Renda Brasil, que eles têm chamado, vai estar vinculado, de certo modo, a uma nova lógica aí de contribuição, e a proposta deles é essa nova CPMF. Então, vai ter sim pressão do ponto de vista político em relação ao Congresso Nacional. A gente já viu isso. Além disso, um dos indicadores que a gente vai ter vai ser a questão do déficit público. A gente sabe que o Estado está com bastante dificuldade de arrecadação, a crise econômica é bastante densa, a possibilidade de retorno da economia para uma normalidade é algo que ainda está bastante distante, o que impacta diretamente os cofres públicos, e todas as vezes que a gente viveu momentos parecidos com esse, o caminho sempre foi a criação de um novo imposto, e de preferência um imposto de fácil arrecadação. A CPMF é um imposto de fácil arrecadação, por isso que o governo coloca ela como uma prioridade, porque rapidamente ela pode ser implementada, ela é implementada pelos meios de pagamentos eletrônicos, ela é cobrada por dentro do sistema financeiro, algo que acelera muito o processo daquilo que o governo avalia que está necessitando. Então, de novo, a gente vai muito provavelmente para uma proposta emergencial, em vez de a gente, de fato, debater a estrutura do sistema tributário brasileiro.
Então, haverá sim pressão sobre o Congresso Nacional em relação à aprovação da CPMF. O que nós temos que saber, de fato, se a gente vai conseguir ter mobilização social, que a sociedade, de fato, se recuse a novamente tributar os mais pobres, em vez de você tributar os mais ricos e, de fato, incidir sobre aqueles que precisam nesse país começar a contribuir para a melhoria da distribuição de renda, da qual a reforma tributária é essencial.